Salmo de número 9. Salmo de número 9. Isso aqui é uma palavra bem dura, mas que nós precisamos refletir sobre ela, até para orarmos hoje em dia pela nossa família, porque o que diz aqui nessa palavra de hoje: eu não quero para minha família, e creio que você não quer para a sua, e nem para nós. É uma verdade bíblica bem dura mesmo, para muitos e muitas, infelizmente. Salmo de número 9. Versículo 17. Diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Duro isso, né? Os ímpios serão lançados no inferno. E o interessante, irmão, ou o pior, é que o ímpio não quer dizer basicamente a pessoa que está fora da igreja. O ímpio pode ser até o pastor da igreja. O ímpio pode ser até a pessoa que está na igreja, porque o pecado de impiedade é o que? É o desprezo com as coisas de Deus, com aquilo que é sagrado. Quer dizer, se eu estiver desprezando a palavra, eu estou sendo ímpio. Por exemplo, eu prego, mas se eu estiver desprezando ela, deixando ela de lado no meu dia a dia, eu estou sendo ímpio. Então a gente tem que tomar cuidado disso, né? Porque, lógico que o ser humano é falho. Você pode falhar, isso é uma verdade, mas não podemos desprezar a palavra. Você pode falhar, na verdade não pode, né? Nós falhamos. Falhou, tem que chegar diante de Deus. Deus, aqui eu falhei com a tua palavra, pedir perdão, se consertar, e Deus vai perdoar, porque Ele é misericordioso. Mas o desprezo, lógico, desprezar completamente. E logicamente tem aquele que despreza tudo que é de Deus, tudo que o mundo, ele não trata as coisas de Deus como de Deus, ele trata como religião, né? Ele despreza completamente. Então esses serão lançados no inferno. Mas ele diz, porque você veja que tem dois tipos de gente aqui que serão lançados: os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. Então nós vemos que há uma diferença entre o ímpio e o que se esquece de Deus. O que se esquece é aquele que não quer nem saber, aquele que não está nem aí, não quer saber de nada. E tem o ímpio que conhece, mas despreza. Conhece a palavra, mas despreza. Então essa é a diferença. E ambos serão lançados no inferno, segundo a Bíblia Sagrada. E eu trouxe essa palavra hoje porque nós devemos orar, buscar pela nossa casa, nossa família, que às vezes nós olhamos para alguns e estão se esquecendo da palavra de Deus. Outros estão sendo ímpio mesmo, desprezando aquela pessoa que você vai pregar, falar das coisas de Deus. Ela não quer nem saber, ela não está nem aí para as coisas de Deus. Não quer saber disso, não quero saber de evangelho, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Está desprezando. Está desprezando, às vezes fica até aborrecido. Quer dizer, está a caminho do inferno. E outros agindo verdadeiramente com impiedade. Muitos não querem nem saber. Agora, então nós vemos que no mundo, o mundo tem dois tipos de pessoas: as que são de Deus, que vão se aceitar, que é quem aceitou Jesus, e quem não é. E só há dois destinos. O destino é quem andar com Jesus vai aos céus. E o destino, quem desprezou o Evangelho, quem desprezou as coisas de Deus, quem não deu ouvidos, ou quem esqueceu, quando não quis saber, o destino é o inferno.
O Senhor Jesus, alguém pode dizer, isso é Velho Testamento, mas o Senhor Jesus, Ele falou também aqui entre quem é de Deus e o restante do mundo. E a parcela é grande, o restante, viu? João capítulo 17, Jesus estava fazendo a última oração antes dele ser preso pela igreja, vamos dizer, porque se a gente olhar essa oração, ele está fazendo pelos discípulos, mas depois ele diz assim: eu não estou rogando, Pai, só por eles, mas também pelos que hão de crer, pelos que pela sua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, aquilo que os discípulos ensinaram, que está escrito aqui nos evangelhos, nas cartas, nós cremos através disso em Jesus. Então nós estamos inclusos nisso, nós que cremos. Mas o que me chama a atenção é porque a religião ensinou que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo é de Deus. Na verdade, todo mundo é criação de Deus. Deus criou tudo, né? Mas de Deus, pessoa de Deus, só através de Cristo. E Jesus fala isso. Ele está orando aqui ao Pai. No versículo 5, ele diz assim: agora, João 17:5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então nós vemos que Jesus, ele não existiu a partir do momento que nasceu como homem. Jesus já existia antes do mundo existir. Ele estava com Deus. Por isso que Deus disse assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Eu sei que Deus fala no plural, façamos o homem, porque ali estava a ação dos três Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo, Deus Pai, e Jesus ali seria a palavra, né? Que ele, como ele disse, encarnou. Aí diz assim, e ele diz, ele tinha a glória antes que o mundo existisse. Aí ele diz, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, tu os destes e guardaram a tua palavra. Você veja bem, que me chama a atenção que ele disse, manifestei quer dizer apresentei, que apresentei o teu nome, a tua grandeza, a tua glória, quer dizer, a pregação que Jesus trouxe sobre Deus. Ele disse, eu manifestei aos homens que do mundo me destes. Então, de onde Deus tirou esses homens? Do mundo. Eles estavam do mundo, mas eles eram de Deus. Eles eram de Deus. Isso aqui chama a atenção. E depois nós vamos ver mais na frente, Jesus falando, que deve entender o que eu vou dizer aqui, entendimento disso, que tem muita gente de Deus aí no mundo. Tem muita gente de Deus que ainda está no mundo. E por isso nós temos que pregar o Evangelho. Tem gente de Deus que está no mundo, fazendo coisas que você olhando diz, essa pessoa é do diabo. Se você for olhar o que ela está fazendo hoje. Só que Deus, Ele vê o nosso ontem, quer dizer, o nosso passado, o nosso hoje, que é o nosso presente, e Ele vê o nosso lá na frente. Deus sabe quem é dele nesse mundo, mesmo que a pessoa não está sendo ainda, está agindo errado. Deus sabe. Como Deus sabia quando você ainda não tinha se rendido ao Evangelho, quando você não tinha se rendido a Jesus, e você estava fazendo as coisas tudo contrário a Ele. Mas Deus já sabia, Deus já olhou para você, e Ele olhou desde quando você estava sendo formado, e Ele disse, isso aqui é meu. Esse aqui um dia vai se render à minha palavra. Como também Ele sabe aquele que é ímpio, que Ele diz aqui, esse aqui não é meu.
esse aqui não vai se render a mim de jeito nenhum. E às vezes os que não é de Deus está no meio do povo de Deus e dentro da igreja ou no altar, o que não é de Deus, e você olha e parece que ele é de Deus, porque ele está no meio do povo de Deus, ele está até falando de Deus, mas ele não é. Por quê? Porque ele não vai crer, não vai se render. Porque o que nos torna de Deus, o que nos faz nos manifestar que somos de Deus, o que Jesus disse, crer na palavra. Quando recebemos a palavra e cremos, e quando nós cremos, essa palavra causa mudança em nós, transformação. Foi o que aconteceu com os discípulos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, quando Jesus escolheu 12 pessoas para serem discípulos, todos ali foram considerados discípulos de Cristo. Quem olhasse para aqueles 12 homens, via os 12 apóstolos, amém? Mas quem estava no meio dos 12? Judas. Quando Jesus falou para os 12, vão, vocês 12, mandou os 12, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão curar as pessoas, foram os 12, e a Bíblia diz que os 12 voltaram alegres, contando as maravilhas que Deus tinha feito. Então, se voltaram os 12 contando, entre os 12 estava Judas, mas Judas não era de Deus. O tempo todo Jesus disse: esse é o filho do maligno. Jesus chegou e falou assim: olha, tem 12, mas um é o filho do maligno. Jesus até falou assim: um é o diabo. E depois ele fala assim: eu não perdi, acho que nessa oração eu não perdi nenhum, a não ser o filho do maligno. Ele tem uma palavra, não sei se está aqui, que ele fala desse capítulo. O versículo 20: Pai, aqueles que me deste, quero que outros te... Não, não é isso aqui não. Sim. O versículo 12, que diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Quem era o filho da perdição aqui? Judas. Então o que eu quero dizer, irmãos, você quer ver? Judas estava no meio do discípulo, era visto como de Deus, não era de Deus. O tempo todo Judas nunca foi de Deus. E tem pessoas que estão no altar pregando o Evangelho, aí que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, que não são de Deus, que vão ficar a vida inteira enganando. Um exemplo, você vê aí, tem pessoas que estão no altar enganando as pessoas. Está falando do Evangelho, mas às vezes para tirar proveito próprio, para fazer coisas só que lhe agrada. Tem até gente inventando mentira aí. Você já viu quantas mentiras que nós vemos? Lógico que a gente não deve julgar as pessoas, o que nós não sabemos, Deus sabe, de repente. Mas tem pessoas que estão fazendo coisas aí só para mentir mesmo, inventar mentira. Eu lembro de algumas pessoas que entraram no Evangelho apenas para se favorecer. Quem não lembra no passado, tinha uns camaradas que surgia aí com os testemunhos. Todo ano, cara, eu gravava um CD de um testemunho, eu quero dizer que foi macumbeiro, que foi isso, e era sempre usando as pessoas que estavam na fama para dizer que fez trabalho com aquelas pessoas. A gente via que estava se aproveitando da inocência dos crentes.
Tem gente que vai no inferno toda semana, não, porque eu fui no inferno, eu vi isso, eu vi aquilo. Quando surge uma coisa nova, a gente vê, essa pessoa está enganando, ela está criando, é só para fazer, na época, hoje está bem, CD, DVD, para enganar as pessoas. Ou ir nas igrejas contar história e mentir. Então, quer dizer, pô, a pessoa está sendo de Deus? Bom, eu não posso julgar, mas não tá, a atitude não está sendo. Mas voltando aqui, Judas estava no meio, estava entre os apóstolos. Então quem olhava para Judas naquele momento dizia, ele é de Deus, mas ele não era. Agora, Paulo estava perseguindo a igreja, mas Paulo era de Deus. Paulo estava prendendo os cristãos, mas Paulo era de Deus. Porque Deus olhou e viu, esse camarada, ele vai se render a mim. Lá na frente eu vou alcançar, ele vai fazer a coisa certa. Teve uma palavra que Jesus disse assim para os religiosos da época, os fariseus, os escribas. Jesus disse assim, olha, as prostitutas e os ladrões vão entrar no reino dos céus e vocês vão ficar de fora. Ele estava falando para a nata religiosa que estava à frente. Ele estava dizendo, ninguém vai entrar no céu na prática da prostituição, porque é pecado. Ninguém vai entrar no céu roubando, porque é pecado. Mas Jesus está dizendo que as prostitutas e os ladrões, o que era que Jesus estava dizendo? Tem gente que está roubando, tem gente que está se prostituindo, mas vai se converter, vai deixar a prática do pecado, por crer na palavra, e vai entrar no céu. E o outro vai estar vivendo religiosamente, aparentemente sendo de Deus, e não vai entrar porque vai estar preso a coisas que nunca quer deixar, que nunca vai abrir mão. E às vezes por não crer mesmo na palavra, está dentro do evangelho, porque gosta, tem gente que está na igreja porque gosta de alguma coisa, por algum motivo, mas não pelaquela fé viva na palavra. Isso aqui é sério. Então ele disse, então isso mostra, irmãos, aqui nos mostra bem claro que uma grande parcela da humanidade vai para o inferno. Uma grande parcela. E vai por quê? Porque não tem oportunidade de salvação? Tem, porque não são de Deus. Não são de Deus no sentido, não se rende à palavra de Deus. Quando Jesus fala, os que são de Deus, é aqueles que se renderam à palavra. Aqueles que mesmo estavam vivendo uma vida errada, fazendo coisas erradas, mas um dia. Por isso que você encontra no evangelho, e às vezes há questionamento, as pessoas lá fora dizem, esse negócio, hoje eu já ouvi essa frase, esse negócio de evangelho, não tem nada a ver esse negócio de crente, o camarada rouba, o camarada mata, o camarada faz coisa errada, depois diz que se converteu e é de Deus. É, porque ele se rendeu a Deus. Ele estava no mundo fazendo coisas erradas, dando os conceitos do mundo, às vezes fazendo coisas até pior do que muitos que estão certinhos, que aparentemente estão certinhos. Mas no dia que ele ouviu a palavra, ele entendeu que a palavra era salvação, ele se rendeu à palavra, deixou o erro e se converteu ao evangelho. E esse é de Deus. A pessoa de Deus não é a pessoa que é toda certinha. A pessoa de Deus é a pessoa que vai se render à palavra de Deus e vai deixar os seus erros. Porque as pessoas têm uma mania de falar, esse fulano, não, a pessoa ali não está se convertindo, uma pessoa de Deus, a pessoa boa. Tem isso de bom. Não adianta eu, para a sociedade, eu ser uma pessoa boa, mas eu nunca me render ao evangelho, eu nunca me render à palavra de Deus. Porque os discípulos, Jesus disse, eles eram Deus. Quer dizer, mesmo antes dos discípulos se voltarem para Jesus, mesmo antes dos discípulos conhecerem Jesus, mas eles já eram de Deus. Estava no mundo, mas era de Deus. Quer dizer, eram pessoas que um dia iriam ouvir a palavra e iriam se render a ela. É a mesma coisa. Tem pessoas que ainda estão aí no mundo, tem pessoas que estão vivendo uma vida, mas uma vida terrível. Se você olhar, você diz, meu Deus, cara é do diabo mesmo.
mas são pessoas que um dia a palavra vai chegar ao coração dela, ela vai se render à palavra, vai crer na palavra, vai deixar aquela vida errada, tudo que está fazendo de errado, vai se voltar para Deus, se arrepender e vai ser salvo, e ali é uma pessoa de Deus. O outro vai viver a vida inteira certinho, correto para a humanidade, as pessoas olhando, fulano é gente boa, mas nunca vai se render a palavra de Deus, não é de Deus. E esse questionamento às vezes vem muito humanamente, o humanamente não dá para entender. Eu lembro até aqui de uma história, faz muitos anos visitei minha família, minha parentela, lá no Nordeste, e o meu tio é uma pessoa, de quando eu conheci ele, que ele era uma pessoa muito séria. Meu tio nunca bebeu, nunca fumou, nunca vi ele em coisa errada nenhuma. Um homem simplesmente, uma pessoa simples, mas sempre foi um homem digno, trabalhador, cuidadoso da sua família. Hoje está bem velhinho. Só que tem um problema dele. Ele não gosta de crente. Se não gosta de crente, também não gosta do evangelho. Aí que eu estou dizendo, aí que a coisa até fica séria, né? E ele me falou uma coisa, ele estava me falando, ele estava, esses crentes, não sei o que lá, Aí ele falava assim, o pior é aqueles que eram, ele diz assim, ele é católico, né? O pior é aqueles que eram católicos e agora são crentes. Ele falando para mim. Aí ele disse, por exemplo, aí ele falou, aqui tem um camarada, ele falou que ele conhece, sabe, dali, daquela região dele. Ele disse, o camarada era matador de aluguel, aquele cara que recebe para matar. Esse cara fazia coisa errada para danar, matou pessoas. Ele disse, agora esse cara foi para essa lei de crente, diz que se converteu e até enriqueceu, hoje é fazendeiro. E ele disse, e agora diz que é crente, que é de Deus. Esse cara é um matador. Quer dizer, olhando naturalmente, parece que meu tio tem razão, né? Depois o cara tirou até vidas. Agora o cara está dizendo que é de Deus. Mas aí é que está. Quando o cara está fazendo aquelas coisas absurdas e que é terrível, ele estava fazendo porque ele ainda não tinha ouvido a palavra, não tinha se rendido, mas um dia ele se rendeu à palavra, ele creu na palavra, e quando ele creu, e deixou a vida errada, e se rendeu a Deus, ele ganhou a sua salvação. Ganhou a sua salvação. É o Paulo ele chega a falar, ele fala que ele é o pior de todos, porque Paulo disse, eu persegui a igreja. A Bíblia diz que Paulo entrava nas casas dos cristãos, assolando tudo, prendendo e mandando para a prisão, e muitos que foram presos foram mortos. Quando Estevão foi morto, Paulo estava lá aprovando aquilo. Os caras que foram matar até disseram para Paulo, segura nossa roupa aí. Ele ficou cuidando, ele estava se divertindo com a morte de Estevão. Então que eu olhasse Paulo naquele momento e dizia assim, esse cara não é de Deus, porque ele estava no mundo, vivendo os conceitos do mundo. Mas Deus olhar e dizer, esse cara é meu. E tanto é que quando Jesus falou para Ananias, Paulo está orando, você vai lá para o Saulo de Tarso, ele está em tal lugar, assim orando, você vai falar de mim para ele. Ananias diz, Senhor, espera aí. Jesus falando para Ananias, esse camarada tem entrado nas casas, tem assolado, prendido os cristãos, perseguido a tua igreja, veio para cá para nos perseguir. Aí Jesus disse, não, eu escolhi ele para sofrer pelo meu nome. Não é meu. Então quando Jesus diz assim, olha, deixa eu encontrar novamente aqui, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eu estava no mundo, irmão. Enquanto a pessoa está no mundo, ela está fazendo o que agrada o mundo, o que o mundo gosta.
Só que aí vem a palavra, manifestar o nome é pregar, é a palavra. E por isso nós devemos pregar. Porque nós não sabemos, nesse mundão, nós não sabemos ainda quem é de Deus, quem não é. A não ser quando a pessoa assume a palavra. Mas tem muitos que ainda não assumiram. Então nós precisamos pregar, seja para a nossa família, seja para qualquer. Deus sabe quem é dele. Eu não sei, você não sabe. Você não sabe. Tem muita gente aí, volta a dizer, tem muita gente aí que está ainda no mundo fazendo coisas erradas, mas que são de Deus. São de Deus por quê? Vão dar ouvidos, vai chegar um momento que elas vão acordarem e vão dar ouvidos à palavra. Tem outros que você vai olhar, parece, tem outros que dizem assim, eu gosto de ouvir louvor, eu gosto de assistir um missionário, mas que nunca vão se render à palavra. Não são de Deus. Vão estar sempre, são sempre. Porque o que é ser de Deus? Não ser aqui. Está dizendo ser de Deus no sentido se converter. São pessoas que nunca vão se converter. São pessoas que vão ser religiosas, vão ser pessoas que vão ser até boas, ter boas atitudes, mas nunca vão se render à palavra, nunca vão viver a palavra, nunca vão crer verdadeiramente na salvação pela palavra. Tem gente que acredita, até acredita que Deus existe, até fala de Deus, até acredita que existe uma salvação, mas a salvação do jeito dela. Eu sou uma pessoa boa, se eu ajudar, se eu fizer isso, eu vou estar salvo. Às vezes até enganada pela religião, que a religião esqueceu de ensinar uma coisa, a religião tradicional: o nascer de novo. Para ser salvo tem que nascer de novo. E quem nos faz nascer de novo? A palavra. Quando nós cremos nela, quando nós deixamos ela nos transformar, nos mudar. Então Jesus disse, olha, voltando aqui novamente, manifestei, eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então você veja bem que as pessoas de Deus são aquelas que um dia vão ouvir a palavra e guardá-la, ter ela como algo precioso, que lhe guarda, que lhe domina, que lhe faz andar nela. Versículo 7, agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creio que me enviastes. Então tudo gira em torno da palavra. Por isso que Jesus disse, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então tem muita gente ainda aí fora que ainda não se rendeu, mas são de Deus, vai se ouvir. E por isso que a nossa obrigação é pregar a palavra às pessoas, é levar, anunciar o Evangelho, porque é a única maneira que vai se manifestar os filhos de Deus e os filhos da perdição. Os filhos da perdição nunca vão receber a palavra, nunca vão se render à palavra, às vezes vão se tornar pessoas religiosas, às vezes até pessoas de boas, de bom caráter, mas nunca pessoas crendo verdadeiramente no Evangelho, crendo verdadeiramente na palavra, colocando ela como principal, como alvo da sua salvação. São pessoas boas, pessoas às vezes que têm bom caráter, até mais do que muitos que se dizem cristãos, mas nunca vai assumir a palavra, nunca vai olhar para a palavra. Não, a minha fonte de salvação está aqui, eu tenho que lutar contra o meu eu para viver essa palavra, porque essa é a nossa luta é a gente lutar contra nós mesmos, né? Porque nossa natureza humana é contrária à palavra, mas quando eu creio que a palavra é a salvação, por isso que Pedro disse para Jesus, só tu tens as palavras da salvação. Quando eu creio que a palavra de Deus é a salvação, então eu luto para viver ela, eu me apego a ela, eu recebo ela como a verdade, eu recebo ela como a minha salvação, porque a minha salvação não está na religião, a minha salvação não está em quem eu sou, a minha salvação está na palavra. E quando eu creio nela, eu vou lutar para viver ela. Já quem não é de Deus, não vai ver a palavra com tanta importância. Ela vai ver a palavra como algo assim. Tem gente que está dentro da igreja nisso. Ele não está nem aí para a palavra. Ele gosta de um louvor, ele gosta de uma coisa, ele gosta às vezes de uma amizade, fica pelo tempo, mas ele não dá tanta importância, porque ele não vê que a palavra é a única coisa que pode nos salvar.
Não tem igreja, não tem pregador, não tem ninguém, não tem religião, não tem nada que possa te salvar que não seja a palavra de Deus. Tua salvação não está sujeita a homem, a liderança, não está sujeita a ninguém, está sujeita à palavra de Deus. O que nós temos que levar mais sério dentro da igreja é a palavra de Deus. Não está um movimento, está porque eu gosto do movimento, que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. Não tem. É a palavra. Quando eu me apego à palavra, eu tenho que ser santificado por ela. É ela que me santifica, ela que me purifica. Como é que ela me santifica? Quando eu creio nela, eu vejo minha salvação está nisso aqui. E aí eu passo também a lutar para andar nela. Porque nós vivemos uma luta para andar na palavra. Qual é a nossa luta de andar na palavra? Uma luta conosco mesmo. O nosso lado natural quer andar de outra forma. Mas você sabe, a salvação está na palavra, tem que viver a palavra, tem que buscar. E se nós estamos aceitando a palavra desse jeito, crendo nela, aí nós podemos ainda bater no peito: eu sou de Deus, porque eu dou ouvidos à palavra dele, porque eu creio na palavra dele, porque eu não estou colocando minha salvação em que eu sou uma pessoa boa, em que eu sou isso, ou que eu pertenço a um grupo religioso. Não, minha salvação está na palavra de Deus. E é isso que eu tenho que lutar. Entende? Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então, creio em Jesus, isso traz salvação, que Deus o enviou, que Ele é o Filho de Deus, nossa salvação está nele. Agora vem o versículo que me chama muita atenção desse texto, versículo 9. Eu rogo por eles. Jesus estava orando pelos discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está vendo? Jesus não orou pelo mundo. Jesus não orou pela humanidade toda. Ele orou pelos que são de Deus. No caso aqui, ele está fazendo oração pelos discípulos, né? Está falando uma oração. Mas essa mesma oração, ela continua até o versículo 26, e no versículo 20 ele diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está vendo? Quem são aqueles que pela palavra deles hão de crer? Nós cremos em Jesus através de quê? Do ensinamento dos apóstolos, do que eles deixaram escrito aqui para nós. Então, graças a Deus, entramos nessa oração, né? Agora, temos que estar na palavra. Quem é de Deus, ouve as palavras dele. Há um mundo que vai se perder, e nós temos que lutar para não estar no meio desse mundo. E por isso que eu digo, nós não sabemos, Deus sabe quem é dele nesse mundo. E toda essa humanidade, onde tiver uma pessoa, mesmo que ela esteja num lugar muito errado, fazendo coisas erradas, mas se for de Deus, Deus sabe se é dele, e Deus vai alcançá-lo. Deus vai alcançar com o quê? Com o Evangelho. Por isso que você vê um esforço do missionário em traduzir os programas para línguas de países até onde é proibido o Evangelho. E se você acompanhar o missionário no YouTube principalmente, mas nas redes sociais, você vê testemunho de pessoas, às vezes, até escondendo a identidade, né? Em países que são difíceis, porque chega lá a pregação do missionário naquela língua, a pessoa ouve, ela crê. Por quê? Aquela pessoa está vendo naquele país, onde é proibido o Evangelho, onde é proibido ser de Deus, mas a palavra foi lá e alcançou. Então, às vezes, por exemplo, essas ideias que a gente vê nos grandes pregadores, e são ideias às vezes muito questionáveis, porque gasta-se muito para isso, às vezes a gente não entende, mas é o mover de Deus para alcançar pessoas deles que estão em lugares remotos, que estão às vezes no meio do inferno, na verdade, em lugar que não quer saber de Deus. Mas aí Deus diz: não, espera aí, como Deus colocou no coração do missionário. Traduz os teus programas, joga em outras línguas, para pessoas de países onde você não pode nem ir lá,
pregar, mas que entre através de uma rede social, através de uma coisa. Por quê? Porque Deus olhou lá naquele país e Deus viu que tinha alguém dele lá, só que alguém que, se morresse naquele momento, iria se perder e ia para o inferno. Mas Deus disse: mas é meu, não pode ir para o inferno. Quem é de Deus não vai para o inferno. Aí Deus disse: a salvação só tem uma palavra. Então Deus deu aquela ideia. E tantos outros, como tem pessoas aí, missionários, pregando o evangelho em lugares que é proibido, países que perseguem. Porque Deus sabe. Eu vejo às vezes os pregadores cometerem um erro. Vamos pregar, ganhar o Brasil inteiro para Cristo. Nós não vamos ganhar o Brasil inteiro para Cristo. Nós vamos ganhar os que são de Deus, que estão no mundo ainda. Com a pregação nós vamos nos esforçar e vamos ganhar. Quem não é de Deus, quem está vivendo errado, porque nem todo brasileiro é de Deus, meu irmão, nem todo mundo no mundo. Tem aqueles que não são. Tem aqueles que nunca, você vai pregar, você vai falar de Jesus, eles nunca vão se render a Jesus, nunca vão se entregar a Jesus, porque eles vão resistir até o último. Não pertence a Deus. Não é que Deus não queira, não. A vontade de Deus é salvar todos. Essa é a vontade, mas é a própria pessoa. Porque para se fazer de Deus, tem que ter um coração que se renda a Ele. Alguns vão ser duros, vai precisar passar por lutas muito grandes para reconhecer que precisa de Deus, e vão se voltar para Deus. No momento da luta, na igreja tem muito essa história, né? A pessoa estava no sufoco, alguém veio e pregou, aí ela não entendeu, mas Deus até permitiu que ela passasse aquela luta, porque sabia que só daquele jeito ela ia acordar, mas Deus sabia, se é Deus, um dia ele vai ouvir e vai se voltar. Outros não, vão passar luta para danar, vai se falar a Deus, ainda mesmo assim ele não vai querer saber. Alguns vão até se revoltar e dizer: não, eu quero saber, se Deus existisse, ele não tinha deixado acontecer tudo isso, e porque Deus, ele nunca vai se voltar para Deus, nunca vai dar ouvidos à palavra. Outros vão viver uma vida abastada, boa, e vão dizer: eu não preciso de Deus. Outros vão até dizer assim: não, para que esse negócio de igreja, para que esse negócio de evangelho? Eu não ando em igreja, eu não ando em evangelho, minha vida está toda boa. E você que anda no evangelho, não vejo nada na tua vida, e não vai se render à palavra. Mas sabe por quê? Não vai se render à palavra? Porque não é de Deus. De Deus quer dizer, é criatura, foi criado por Deus, mas não pertence à família de Deus. Jesus disse: quem é minha família? Aquele que ouve a palavra do meu Pai e obedece. Então, o ser de Deus aqui é pertencer à família, é ser, vamos dizer assim, a massa que vai ser salva, que vai subir aos céus. Porque toda a criação pertence a Deus. Ele criou tudo, mas de Deus mesmo, de família de Deus, é aquele que recebe a palavra, que ouve, que crê na palavra, que luta para viver a palavra, que se coloca, se sujeita à palavra. Então, primeira coisa, como eu sei que eu sou de Deus? Se eu olho para a palavra de Deus como dando a maior importância para ela, sabendo que ela é a única coisa que eu preciso. Porque você pode ter certeza, enquanto vivemos nesse mundo, nós vamos precisar de coisas desse mundo, das coisas materiais, e é bom ter elas, mas a coisa que nós precisamos verdadeiramente é da palavra de Deus. Por quê? Porque nós somos eternos. A morte física não acaba conosco, nós vamos continuar, o nosso espírito vai continuar. E ai dele se não estiver com Deus, e ai dele se tivesse sujeitado à palavra de Deus. Ai de nós, não vai acabar aqui. Então quem é de Deus vai entender esse princípio e vai buscar se colocar na palavra dele. Entenda bem, para que você não se saia daqui se condenando com essa palavra. Porque você pode olhar para essa palavra e dizer assim: mas eu ainda faço tanta coisa ainda, eu ainda tenho tantos erros, tem coisas que eu olho para mim e eu não me vejo uma pessoa 100% na palavra.
Mas nós não somos 100% da palavra, não é só você. Nós estamos lutando para viver ela, só que nós temos que ter essa compreensão que ela é a verdade, que ela é a nossa única salvação. E cada dia lutarmos para nos sujeitarmos a ela. Nos sujeitarmos a ela, crer nela, confiar nela, nos dedicarmos a ela. Nos dedicarmos a ela. E quem não são de Deus? Os que não são de Deus é aqueles que não estão nem aí para a palavra, despreza a palavra, não recebe ela, alguns até religiosos, volto a dizer, mas colocando a base de salvação em comportamento, que é importante também. Se você é de Deus, tem que se comportar bem, mas às vezes não, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou isso. Você escuta muito isso religiosamente. Mas às vezes a pessoa é até uma pessoa boa, com um visito com alguém gosta dela. Duvido que alguém seja uma pessoa boa com todo mundo, porque sempre vai ter alguém que vai dizer assim: esse fulano não presta. Mas às vezes a pessoa bate no peito: eu sou uma pessoa boa, e ela se acha que ela está bem, que ela está salva por isso. E eu estou salvo pela palavra, é a palavra que me salva. E por isso que Pedro diz: para onde iremos nós, que só tu tens as palavras da salvação? Então, minha salvação está na palavra. E se eu sou de Deus, eu sou de Deus pela palavra, por crer na palavra, por assumir a palavra, por viver a palavra. Então eu tenho que lutar para viver o que ela me ensina. Tenho que lutar, sabendo sim, tendo consciente que vou falhar muitas das vezes. Vou falhar pelo fato que minha natureza humana é contrária à palavra de Deus. Mas mesmo que toda a minha natureza humana é contrária à palavra, eu tenho que crer. A minha salvação está na palavra. Então eu vou lutar para viver. Amém, Jesus? E nós temos que orar pela nossa família, para que eles não estejam fora desses aqui, que são de Deus, que receberam a palavra, que obedecem a palavra, que se rendam à palavra. Porque quem desprezar pode até estar no altar, pode até estar na igreja, pode até ser um pastor, mas não é de Deus. Judas estava entre os 12, mas ele não era de Deus. Por que não era de Deus? Porque Judas nunca se rendeu à palavra, ele nunca buscou a salvação do que Jesus falava. Ele era apenas um religioso, ficou empolgado com o momento. Os que são de Deus verdadeiramente foram tirados do mundo do pecado, mas se renderam, creram na palavra até o fim. E por isso Jesus disse: eu não perdi nenhum deles. E depois ele orou por todos aqueles que haviam se converter através da pregação do Evangelho. Ninguém é de Deus fora do Evangelho. Ninguém pertence à família de Deus fora da palavra. Tudo dentro da palavra. Por isso que salvação, por isso que religião nenhuma salva ninguém. Tem toda religião, se você olhar, tem bons conceitos, tem coisas boas dentro das religiões, tem coisas certas, se você está seguindo. Religiões, se você pegar toda religião, sempre tem ali uma coisa, algo respeitável, algo, sei lá, uma linha correta, mas não salva. O que salva é a palavra de Deus. Quando a gente cremos, assumimos ela, quando a gente compreendemos, aqui está a salvação. Preciso lutar para viver isso, mesmo sabendo que o meu eu é contrário a ela, que o meu eu é pecador, mas eu vou lutar contra o meu eu. Por isso que a Bíblia diz: mortificai-vos a vós mesmos, os vossos membros. Para quê? Para viver a palavra, porque ela é a única fonte de salvação, é ela que nos torna verdadeiramente pessoas de Deus. Amém, Jesus? Então essa fica a nossa mensagem para hoje.